real. Ficaria tudo feio e caído dentro do copo. Por isso, eles colocam as frutas dentro de slime e fica tudo lindo e apetitoso. E ao invés de usar queijo derretido, que poderia endurecer rápido, eles derretem cera e misturam um pouquinho de queijo só pra dar cor. E o resultado dá muita fome. Pra fazer um bife muito mais bonito que o real, pintam ele com graxa de sapato e desenham as marcas de grelha com delineador. Nos comerciais de cereal, ao invés de usar leite, usam cola branca, porque faz ele flutuar ao invés de afundar. E por fim, pra fazer um café lindo e cheio de espuma, misturam shoyu com sabão. Os comerciais de comida mentem pra você. Pra fazer bebida de fruta, se eles usassem refrigerante real, ficaria tudo feio e caído dentro do copo. Por isso, eles colocam as frutas dentro de slime e fica tudo lindo e apetitoso. E ao invés de usar queijo derretido, que poderia endurecer rápido, eles derretem cera e misturam um pouquinho de queijo só pra dar cor. E o resultado dá muita fome. Pra fazer um bife muito mais bonito que o real, pintam ele com graxa de sapato e desenham as marcas de grelha com delineador. Nos comerciais de cereal, ao invés de usar leite, usam cola branca, porque faz ele flutuar ao invés de afundar. E por fim, pra fazer um café lindo e cheio de espuma, misturam shoyu com sabão. Como é a vida dos canhotos? Escrever num caderno pros destros é normal, mas pros canhotos significa sujar a mão inteira de lápis ou caneta. E é impossível escrever em lousas, porque você apaga o que escreveu com a mão. O número de carteiras na escola pra canhotos também é mísero, e muitas vezes você tem que sair pra buscar em outra sala. Usar tesoura também é um desafio. Os números nas fitas métricas ficam invertidos, e a geladeira vira uma arma. Isso parece papel toalha, mas quando você puxa, ele não sai. Em alguns países, ao invés de usar papel pra secar a mão, pra ser mais ecológico, sai esse pano de dentro do suporte. Aí você usa e ele volta pra dentro pra ser reutilizado pela próxima pessoa. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Esse jogo parece fácil, mas é um golpe. Eles pedem pra você cobrir o círculo vermelho com esses 3 círculos e não deixar nenhuma parte à mostra pra ganhar um iPhone. Mas quando esse cara tentou, ele perdeu muito feio e pediu pro funcionário mostrar como fazia. E ele conseguiu na primeira tentativa. Mas é porque aí tem um golpe. Porque além de os círculos do funcionário serem muito maiores que os outros, ali dentro também tem um imã. Essa é uma parede cheia de chiclete. Todo mundo que vai lá cola seu chiclete mascado e ela virou uma atração turística, com gente viajando do mundo inteiro só pra colar o seu chicletinho. Até o dia que a cidade resolveu limpar ela. Isso foi muito difícil. Demorou 130 horas e custou mais de 20 mil reais. Aí, uma semana depois, todo mundo já tinha colado o chiclete de volta. Esse menino nunca se atrasa pra aula. Assim que o sinal toca, ele sai correndo pra chegar na sala. Só que a escola inteira ficou sabendo. E todo dia os alunos se juntam pra torcer pra ele conseguir chegar. E até fizeram uma linha de chegada pra ele. Depois de fazer isso todo dia, a sala se juntou pra comprar um tênis de corrida novinho pra ele. E no dia seguinte, pra agradecer, ele preparou uma surpresa. Esse menino nunca se atrasa pra aula. Assim que o sinal toca, ele sai correndo pra chegar na sala. Só que a escola inteira ficou sabendo. E todo dia os alunos se juntam pra torcer pra ele conseguir chegar. E até fizeram uma linha de chegada pra ele. Depois de fazer isso todo dia, a sala se juntou pra comprar um tênis de corrida novinho pra ele. E no dia seguinte, pra agradecer, ele preparou uma surpresa. Esse menino nunca se atrasa pra aula. Assim que o sinal toca, ele sai correndo pra chegar na sala. Só que a escola inteira ficou sabendo. E todo dia os alunos se juntam pra torcer pra ele conseguir chegar. E até fizeram uma linha de chegada pra ele. Depois de fazer isso todo dia, a sala se juntou pra comprar um tênis de corrida novinho pra ele. E no dia seguinte, pra agradecer, ele preparou uma surpresa. O cara que inventou a raquete elétrica acertou na mosca. O cara que inventou o espelho fez todo mundo refletir. Já o cara que inventou o binóculo enxergou longe. O cara que inventou o lençol tava coberto de razão. O cara que inventou a padaria transformou sonhos em realidade. E o cara que inventou o elevador subiu na vida. Esse é o seu lembrete. Já passou tempo suficiente, os seus dedos
dedos já reiniciaram. E agora você já consegue instalar eles outra vez. De nada. Os McDonald's da China têm bicicletas. E o motivo não é ser saudável. Todo mundo acha que elas estão ali pra queimar calorias enquanto você come. E diminuir os danos de estar comendo fast food. E apesar disso ser um dos motivos, essas bicicletas na verdade geram energia pra você carregar o celular. Esse cara é um gênio. Porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais. E ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares ele voltou a andar. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais. E ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares ele voltou a andar. Esse cara é um gênio, porque quando perdeu a perna por causa de um câncer, ele descobriu que uma prótese custava mais de 100 mil reais. E ele não ia conseguir comprar. Só que ele não desistiu de voltar a andar. Usou as suas habilidades de carpinteiro pra transformar um tronco numa nova perna. Ele moldou cada pedaço e aí começou a fazer o pé. Isso foi muito difícil, porque ele precisaria aguentar o seu peso inteiro. Por isso ele colocou uma mola pra deixar o seu movimento mais natural. E com menos de 100 dólares ele voltou a andar. Esse professor queria entregar as notas de um jeito divertido. Então colocou um adesivo em que você precisava raspar pra ver a nota que tinha embaixo. Assim, quando você pegasse a prova, não daria pra ver a nota até você raspar. A ideia era transformar as notas numa brincadeira divertida, mas provavelmente só duplicou os níveis de ansiedade mesmo. Durante a aula, o sinal tocou e esse professor saiu correndo. Ninguém entendeu nada, até que eles viram que os outros professores estavam correndo também. Eles estavam bravos porque os alunos saíam correndo pra ir embora no momento em que o sinal tocava. E se vingaram do melhor jeito possível. Com quantos anos você descobriu que tem várias coisas de madeira que na verdade são tinta, imitando madeira? Nem pra ser um papel de parede ou alguma coisa do tipo. É literalmente só um paninho. O chefe escondeu uma câmera na fábrica porque falaram que esse funcionário não fazia nada o dia inteiro além de tomar café. No começo ele achou que tava certo e já tava pronto pra demitir o cara por não fazer nada no trabalho. Até ele assistir o vídeo e descobrir que na verdade esse funcionário era um gênio. Nesse lugar você precisa se sacrificar pelo Wi-Fi. O nome da rede é Boa Sorte. Aí você precisa puxar o papelzinho com a senha. E puxar, e puxar, e puxar, e puxar. E ter muita paciência pra escrever da senha. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Os coreanos falam uma gíria em português. Na Coreia do Sul, quando uma pessoa quer mostrar que gostou de alguma coisa, fala tá bom. Tá bom, tá bom, tá bom. Isso realmente é tá bom em português. Porque em 1980, uma marca de suco fez essa propaganda, em que eles vinham pro Brasil mostrar as laranjas que eles usavam. Aí o cara prova o suco e fala Tá bom. Mas o comercial fez tanto sucesso que todo mundo começou a falar tá bom. Esse banheiro usa fogo ao invés de água pra limpar o seu cocô. Você precisa colocar esse papel dentro antes de usar, e aí faz suas necessidades normalmente. E depois que você termina, descarga e joga tudo numa câmera especial que transforma tudo em cinzas. Como pessoas cegas veem o mundo? Inventaram um óculos que simula isso. É assim que enxerga uma pessoa com visão de túnel. Já que enxerga só luz, vê isso aqui. Quem perde a visão quando a diabetes afeta a retina, enxerga assim, enquanto a catarata te faz ver desse jeito. Perda de visão por problemas no cérebro, tipo um AVC, fica desse jeito. Quem perde a visão central vê assim. E quem tem 100% de deficiência visual não vê preto e nem branco. E sim, literalmente nada. Esse cara fez um despertador impossível de ignorar, porque tava cansado de tentar acordar o filho e ele não levantar. Ele chama uma vez e o filho não acorda. Chama uma segunda e ele nem se mexe. E é aí que ele pede pra Alexa tocar o alarme e isso aqui acontece. Ai, que delícia, achar bolo na geladeira. É repolho? Que fofo, o cachorrinho deitado na rua. Como assim era uma pedra? Tá, uma galinha ciscando. Não entendi o que tem de anormal. Não é possível que era um saco. Isso aqui é um cachorro, não é possível. Mas por que ele tá no telhado? Meu Deus, era um gato. Tá, esse aqui é um cachorro. Não tem como ser outra coisa. Gato, pedra, Ele achou um segredo na Coca-Cola. Quando ele começou a tirar o rótulo, ninguém entendeu nada. Mas ele sabia que tinha algo escondido
escondido ali. Se você puxar no lugar certo, esse rótulo se transforma e vira um laço de presente de Natal. Inventaram uma cadeira contra a babaca. Ele tava cansado do seu amigo chutar a cadeira o tempo inteiro, então criou esse treco, que percebe o pé dele e resolve o problema. Mas aí, começaram a dar tapa na orelha dele. E aí ele criou isso. Moço, você tá bem? Você quer um abraço? Esse casal se colou junto pra tentar salvar o seu namoro. Eles brigavam muito e por isso resolveram ficar presos um no outro vários dias, 24 horas por dia pra tentar resolver. Eles faziam tudo juntos, desde cozinhar até ir no banheiro. E a mulher teve que se demitir porque não conseguia trabalhar com o querido junto. Eles ficaram grudados por 123 dias e terminaram. Dá um peteleco na tela, vai valer a pena. Hora, nesse relógio é parte do 1% mais inteligente. Pode parecer sem sentido, mas se você ver o vídeo até o fim, vai conseguir ler a hora. Isso porque esse relógio mistura vários mini relógios, pra no momento certo se juntar e mostrar a hora desenhada. E por isso, só 1% das pessoas passa nesse teste de memória. Em 10 segundos, um desses objetos vai sumir. E você precisa ter a memória boa o suficiente pra saber qual foi. Pode parecer fácil, mas precisa de muito mais atenção do que você imagina. Agora, presta atenção nessa bandeja e comenta qual dos 6 objetos não tá mais aqui. Isso não é o que parece, porque você tá vendo uma sala que vai pra dentro, mas na verdade o que você realmente tá vendo é uma pirâmide que sai pra fora. Você tem a mente poluída? Vamos testar. Diga a primeira coisa que vem na sua cabeça quando eu mostrar essas palavras. Primeiro, seco, obviamente. Muito fácil, tu. Corra, não tinha outra opção, né? Próximo. Foca, o bichinho tão fofinho. Mais um. Tênis, muito importante pra não machucar o pé. Isso, lorota. E por fim, pingo, de chuva. Se você consegue ler isso, parabéns. Você faz parte dos 2% mais inteligentes. Porque mesmo as letras estando bagunçadas, se a primeira e a última letra forem iguais, o seu cérebro consegue entender o que tá escrito. Eles planejaram a pegadinha perfeita pra professora. Os dois amigos queriam ficar iguais, pra professora não saber quem era quem. E pra isso, decidiram raspar o cabelo pra ficarem idênticos. Foi difícil convencer os pais, mas depois de pedir muito, eles aceitaram. E na segunda-feira, os dois meninos apareceram assim. O braço dele é feito de Lego. Enquanto brincava, o menino de 9 anos que nasceu sem braço juntou os blocos pra fazer uma prótese. Ela não funcionava de verdade, mas ele continuou tentando. E anos depois, ele realmente conseguiu fazer um braço que se mexe. Consegue pegar as coisas e até fazer flexões. Essa é a nova música mais curta do mundo. Essa menina quer quebrar o recorde que era dessa música. Então ela bateu palma, tocou o ukulele e cantou o mais rápido que conseguiu. E o resultado foi esse. Coisas que aconteceram em 2025 e você esqueceu. As pessoas estavam andando com um bebê reborn no meio da rua. E o Brasil se dividiu entre quem amava e odiava os bonecos. O emoji ABCD virou risada. Saudades. Todo mundo quis experimentar morango do amor e pagou muito caro por ele. E do nada ele sumiu. Uma mulher se recusou a dar o assento do avião pra uma criança e virou influenciadora. E muita gente fez fila pra pagar R$500 no Labubu. E agora ninguém liga mais. Qual o jeito certo de escrever esses números? Primeiro, 8. Eu acho muito fofo quem separa as duas bolinhas, mas eu não consigo. Número 2. Pra mim, o jeito da esquerda é pra adultos e o jeito da direita é pra crianças. Me desculpa, eu não faço as regras. Ah, ué, tem outro jeito de desenhar? Quem que desenha o A assim? Não é possível. Letra I. Quem que começa com o pontinho? Coisa de psicopata. Não. 9. Começar com a bolinha ou com a parte reta. O único jeito possível é a bolinha. Por fim, B. Eu faço o risquinho e depois as bolinhas. Eu duvido você chegar no fim desse vídeo, porque ele vai te deixar muito desconfortável. Agora, você tá respirando no modo manual e tá sentindo todos os dedos do seu pé encostando um no outro. E as suas roupas encostando na sua pele. Ah, e você tá sentindo a sua língua encostar no seu céu da boca. Tem alguma parte do seu corpo coçando. E agora você acabou de perceber e você tá respirando manualmente de novo. Essa é a maior banana do mundo. Ela pode chegar a ter 45 centímetros e ter a grossura de um braço. Começou uma, deixa uma pessoa alimentada pro dia inteiro e dizem que o gosto dela é meio ruim. Na Suíça, as árvores de Natal são iluminadas com velas de verdade. Eles fazem isso nas igrejas há mais de 100 anos. E apesar de dar muito medo de ter um incêndio pavoroso, vê-las acendendo no final fica lindo. E se você nunca mais comesse essas coisas? Se você parasse de comer vegetais, no começo nada mudaria. Mas logo você sentiria muita dificuldade pra fazer cocô pela falta das fibras. A sua pele e cabelo ficariam horríveis e você poderia ter anemia. Parando de comer gordura, você provavelmente acha que ficaria mais saudável, né? Mas na real, seu corpo não conseguiria
conseguiria produzir hormônios importantes, nem absorver várias vitaminas. E você iria de vala. Mas se você nunca mais comesse doce, no começo ia ficar bem mal-humorado. Só que com o tempo, a sua pele e dentes ficariam mais bonitos. O seu humor ia melhorar e os seus níveis de ansiedade iam cair. Por fim, se você deixasse de comer frutas, pegaria doenças muito fácil. Além de não comer várias vitaminas importantes. E fariam o seu cabelo cair e sua pele ficar muito seca. Essa foto tá me enlouquecendo. Isso aqui é um lago ou um muro? Porque metade das pessoas acha que isso é água, mas a outra metade tem certeza de que é só um muro branco. Aperta seus olhos pra ver o que tá escondido nessa imagem. Se você ainda não tá vendo, aperta